João, capítulo 18, verso 35, nos diz assim a palavra do Senhor. Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Ponto. Que fizestes? Amém? Apenas este versículo. Tome seu assento, obrigado. E, se possível, glorificando a Jesus pela leitura da palavra. Amados irmãos, como é bom nós estarmos em um lugar onde o Espírito Santo de Deus tem liberdade. E eu quero também manifestar a minha alegria. Esta noite nós retornamos à congregação do Senhor, pastoreada por este servo de Deus, nosso amigo e companheiro pastor Lindomar, pastora Vilcelene, toda a família, os obreiros que têm ajudado aqui no crescimento do trabalho, esta obra que eu acredito já está completando quase 30 anos, né? Conheço o pastor Lindomar desde 97, e logo que nos conhecemos, ele já integrou a esse projeto com o pastor Francisco Nascimento, um amigo também muito especial, que me ajudou bastante no início da fé. Eu tive o prazer de caminhar com o pastor Francisco em algumas agendas, e sempre tive vontade de parecer com ele. Era o meu sonho pregar como o pastor Francisco Nascimento. Nós aceitamos a Jesus lá na Igreja das Rampas, Vila Jaiara, em 1996, em uma quinta-feira, pastor Francisco estava pregando a palavra de Deus, e naquela noite eu tive um encontro muito especial com Jesus. E logo, acho que em 97, o pastor Lindomar e sua família vieram para Anápolis, vindos da cidade de Goiatuba, e, portanto, Deus começou a usar esse casal ali na igreja. Eles tiveram logo uma recepção boa, né? Ajudaram a obra lá na igreja, o pastor Francisco, enfim, e assim Deus foi abençoando, alargando as tendas, as fronteiras, e hoje estão com este trabalho maravilhoso, fazendo a obra do Senhor com amor, fidelidade, e eu sei que também muita responsabilidade. A gente ouve falar muitas coisas boas acerca desta família, e, portanto, é bom ressaltar isso e dizer aos irmãos que vocês têm um casal de pastores muito especial. E eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer algo que o Espírito Santo do Senhor está me orientando, convidando a pastora aqui, por gentileza, a senhora pode vir aqui. Vocês estão aí, meus irmãos? Irmãos, eu estou sentindo Deus tremendamente aqui essa noite. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está trabalhando de uma forma especial. Pastor, faz favor. Muitas vezes, o anjo da igreja, né, quando a gente fala o anjo da igreja, nós estamos incluindo toda a família. Eles têm sido o canal de bênção na vida da igreja, dos irmãos, pessoas aqui em Anápolis, outros países e várias partes do Brasil. E quando Deus levanta alguém com um propósito, como Ele levantou este casal, essa família, nós sabemos que há retaliações do inimigo, porque o inimigo não cessa de atacar o povo de Deus. E a única maneira, abre aspas, que o inimigo tem de atingir Deus é atacando os seus filhos, os seus profetas, os seus mensageiros. E, portanto, eu venho aqui hoje, pastor Lindomar, pela direção do Espírito Santo de Deus, ai te plesso de comandaia, o Deus que vos chamou, que cuida, que zela, cuida da saúde física, mental, espiritual, em todos os sentidos, e cuida também da descendência. É o Deus que vai continuar abrindo caminho, derrubando muralhas e destruindo toda a fortaleza do mal. E hoje Deus, o Espírito Santo, quando nós chegamos e conversamos um pouco ali na entrada do templo, o Espírito Santo de Deus falou fortemente ao meu coração, que Ele está entregando a vocês, e eu estou sentindo aqui a presença do Senhor. Ele entrega a vocês novas frentes de trabalho. Preparem-se para o lançamento de novas pedras fundamentais. Novos projetos do Senhor estão por vir sobre a vida de vocês.
E Deus está trazendo um carimbo novo para o passaporte de vocês. Uma nova nação Deus está colocando no caminho de vocês. E Deus vai levantar uma nação, uma das nações mais poderosas dessa terra, para servirem de base missionária do projeto que Deus tem com esta igreja. Porque Deus irá usá-los. Deus está levantando vocês para trabalharem na América Central, nos países de língua espanhola, porque Deus não colocou vocês na Espanha em vão. Ai, Amandagai. O México te espera, El Salvador te espera, Guatemala te espera, Nicarágua te espera, Colômbia te espera, Venezuela te espera. Preparem-se. De comandagacha. Eu vou pedir à igreja para ficar de pé. Irmão, tem uma unção tão poderosa de Deus aqui esta noite. Preparem obreiros, afiem as ferramentas, porque vocês serão enviados, vocês sairão deste altar para cruzarem as fronteiras. Não te preocupas, pode enviar, porque Deus vai levantar mais guerreiros, mais valentes para estarem ao lado de vocês, diz o Senhor. E não faltará o azeite na botija, a farinha na panela, a lenha para o fogo e tudo mais que vocês precisarem para fazerem o que Deus determinou, diz o Senhor. Oi, comande plesse de comanda agachai. Prepara a igreja, porque tem uma unção tão tremenda de Deus. Deus está levantando uma geração nesta igreja. Essa escola missionária, o Senhor pensou uma coisa, é muito maior do que tu pensou. É muito além do que tu planejou, diz o Senhor. São outras fronteiras, são novas frentes, e eu te digo, muitos baterão na tua porta. Eu vou enviar, Calamachai, estou levantando homens de negócios com visão de almas para investirem nesta obra, diz o Senhor. Só quem crê pode adorar, só quem crê pode adorar. Se é para Ele, pode melhorar. Arabacalabachai. Com as mãos estendidas, nós vamos orar por este casal, por esta família. Orando pela família, nós estamos abençoando a igreja. Eu vou pedir os obreiros, por favor, façam aqui um círculo, por gentileza. Vamos orar, pedindo a bênção do Senhor sobre este casal. Registra isso aqui, irmãos, porque isso aqui é muito forte, o que Deus está fazendo aqui. Nikai, a polícia. Não existe ferramenta forjada do inimigo que possa prevalecer contra a vida deste casal. E no nome de Jesus, toda obra do mal que tem se levantado, que tem feito oposição à vida do pastor Lindomar, da pastora Vilcelene, de toda a família, dos obreiros desta igreja, em nome de Jesus, sejam agora neutralizadas. Calapacica mandagachaia, em nome de Jesus. Pai, vai dando graça, força, alegria, saúde a cada dia. Continue a usar este casal, Senhor, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, o coração, guarda, Senhor, a mente, guarda, Senhor, os passos. Shai, cantarai, placia. Vai dando agora, Jesus. Vai dando agora, Jesus. Esta unção, mais unção, Senhor. Arabachai, usa mais, Jesus. Levanta mais, Jesus. Toda a força do mal, todo levante, caia por terra em nome de Jesus. Pai, eu abençoo este casal.
Eu abençoo esta família e declaro, pelo poder do nome de Jesus e pelos fundamentos da tua palavra, que nada vai impedir os teus servos de avançarem e de fazerem aquilo que o Senhor chamou para fazerem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, toma conta, Senhor. Amai sou colomendegeshai. Em nome de Jesus. Vocês podem aplaudir a Jesus? Pastora, fica tranquila com a sua saúde e com a saúde da sua descendência. Pode descansar seu coraçãozinho, tá? Deus já cuidou de tudo. Tome o seu assento dando glória a Jesus. Ai meu Deus, eu estou sentindo a presença do Senhor. Ai, alamacia mando questo manda agachai. Aleluia. Não há nada melhor do que nós caminharmos de acordo com o plano e a vontade do Senhor, sabendo que a jornada não é fácil, porque Deus não prometeu uma caminhada fácil para ninguém, mas Ele garantiu uma chegada triunfante, porque breve, muito em breve, nós trocaremos a cruz pela coroa. E Jesus, Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele mesmo fez essa declaração, dizendo aos seus discípulos, aqueles que estavam ouvindo os seus ensinamentos, Ele disse: olha, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, porque nele nós encontramos paz. Mas no mundo vocês terão aflições. Jesus estava dizendo: em mim vocês têm paz, no mundo tem aflição. Em mim vocês têm alegria, no mundo tem tristeza. Em mim vocês têm segurança, no mundo tem insegurança. Em mim vocês encontram o caminho da salvação, no mundo vocês encontram o caminho da perdição. Mas Jesus mesmo dando este alerta, porque o Senhor nos adverte, e por outro lado, Ele dá a nós o caminho certo, Ele dá a nós a direção, e Ele mostra para nós que se nós caminharmos de acordo com o seu propósito, Ele mesmo está dizendo: tenham bom ânimo, tenham bom ânimo, igreja, tenha bom ânimo. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele venceu o mundo. Não gaste suas energias dizendo: eu vou vencer o mundo. Não precisa. Jesus já venceu o mundo. Jesus já foi à cruz. Ele já morreu, já ressuscitou e tem o poder no céu e na terra. Outro dia eu estava vendo uma programação, determinada igreja, momento dos testemunhos, e o pastor convidava aqueles irmãos dizendo: conta a bênção. E a pessoa: pastor, olha, eu estou feliz, Deus abriu as portas de trabalho, curou a minha filha. São bênçãos. E lá vem outro para testemunhar, contando também das bênçãos do Senhor. Mas de repente apareceu uma irmã, e aquela irmã disse: o pastor, conta a bênção, minha irmã. Ela disse: olha, a bênção é que Jesus me salvou. Ele transformou a minha vida, perdoou os meus pecados. Ah, sim, maravilha, irmã, mas conta a bênção. E aí a irmã ficou assim um pouco embaraçada. Falou: pastor, essa é a bênção. E eu fico pensando, irmão, é uma coisa realmente muito embaraçosa, porque às vezes a gente se esquece do que o Senhor fez, e aí as pessoas insistem, né, em buscar o dono, em buscar a bênção e esquecer o dono da bênção, e portanto as pessoas ficam o tempo todo proferindo palavras de bênçãos umas às outras, dizendo: olha, irmão, o melhor de Deus está por vir. Ei, tio, olha para cá, o melhor de Deus já veio. Jesus é o melhor de Deus, Ele já veio, não há bênção maior do que essa. Quando Jesus enviou os 70 de 2 em 2, a primeira grande comissão, Lucas capítulo 10, eles regressaram alegres, porque viram os demônios caindo por terra, os enfermos sendo curados, e isso realmente produz alegria em nós. Mas Jesus olhou e disse a eles: olha, vocês devem estar alegres, não porque os
espíritos vos sujeitam, não porque os doentes são curados, mas sobretudo porque o vosso nome está escrito no céu. Não há vitória maior do que essa. A maior vitória da igreja é ter a certeza de que o nome está escrito no céu. Amados irmãos, lendo este texto tão precioso na palavra do Senhor, por ora bastante conhecido, eu li apenas o verso 35, mas há um contexto anterior e posterior a este versículo. E diga-se de passagem, um texto sem contexto torna-se um pretexto. Mas para a gente ganhar tempo, e sabendo nós que o capítulo 18 deste evangelho trata essencialmente acerca da prisão e condenação do nosso Senhor Jesus. E quando temos o prazer de lermos a palavra do Senhor, a Bíblia ela é cristocêntrica, tudo aponta para Jesus. Ele é o personagem mais importante de toda a história. Para ele convergem todas as coisas no céu e na terra. Se você ler a palavra do Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar a presença de Jesus nas Sagradas Escrituras. Desde o capítulo 1 do Gênesis e especialmente 3 e 15, quando Deus dá a sentença para a serpente, ali você já encontra um conteúdo exclusivo do Evangelho, porque Deus diz à serpente: olha, eu vou levantar um da semente da mulher, que vai pisar na sua cabeça e você vai lhe ferir o calcanhar. Então Deus já fala acerca de Jesus, lá no capítulo 3 do Gênesis, e por isso em Hebreus está escrito que a finalidade da lei é Cristo. Isto é, tudo aponta para Jesus, tudo deságua na cruz de Cristo, e por isso Paulo escreveu aos Romanos, o capítulo 11, verso 36, porque dele, por ele, para ele, por meio dele, são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, o culto é dele, a igreja é dele, o pastor é dele, os irmãos são dele, as irmãs são dele, as crianças são dele, os obreiros são dele, aqui tudo é dele. E eu gosto do que João Batista disse: importa que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu desapareça, aleluia. E o Espírito Santo de Deus que opera na igreja, ele foi enviado a fim de glorificar a Jesus através da igreja. Quando você não vê a operação do Espírito Santo em uma igreja, significa que Cristo não está sendo glorificado. Quando você não vê fruto do Espírito Santo no crente, significa que Cristo não está sendo glorificado, porque o Espírito Santo de Deus só opera onde Cristo é o centro, onde Cristo é o cabeça, onde Cristo está sendo exaltado. Chega desse negócio de culto antropocêntrico. Muitas vezes a gente percebe assim, irmão, um culto à personalidade, é tanta honra, tanta coisa que assusta. É fato que o povo de Deus entende muito bem o princípio da honra. Honra é um princípio. Mas Deus não divide a sua glória com ninguém. A gente precisa de separar essa questão da glória com a honra. E a gente vê em muitos lugares um culto à personalidade. Pastor Lindomar, eu estou percebendo que nos últimos dias Deus está nos inquietando. Quando a gente acertou essa agenda, porque eu estava programado para ministrar em Caiapônia, mas houve um cancelamento da agenda e assim nós ajustamos aqui a agenda com o pastor, e o Espírito Santo logo me levou a esse texto, e eu às vezes fico pensando: Deus, mas a palavra é tão simples, tão trivial para o povo de Deus, que tem o anjo ensinando o tempo todo, mas o pastor fez a leitura devocional e a palavra saltou do meu coração, porque irmãos,
eu vejo que nessa última hora nós estamos precisando de um retorno imediato à cruz de Cristo, de um retorno imediato à simplicidade e à pureza do Evangelho. Eu fico pensando, parece que a gente trouxe uma dose muito alta de filosofia, de psicologia, de sociologia, de tanta ciência humana, de tanto intelecto para a pregação, e parece que em algum momento ofuscou a mensagem da cruz, mas nós vamos continuar pregando a mensagem da cruz, que é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Teria mande plesse de como calaço manda ai. E o pastor Lindomar falou algo também que saltou em meu coração. Foi, irmão, a gente não presta. E realmente, outro dia eu estava pregando e disse: se tirar o fruto do Espírito Santo da minha vida, não sobra nada. Certa feita no meu trabalho, uma colega intelectual, irmãos, Deus coloca o seu povo em lugares estratégicos. Deixa eu te dizer uma coisa. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, devemos fazer para a glória de Deus. A tua vida é para a glória de Deus. O teu trabalho é para a glória de Deus. Teu casamento é para a glória de Deus. Teu namoro é para a glória de Deus. Tua rede social é para a glória de Deus. Teu ministério é para a glória de Deus. Tuas vestes são para a glória de Deus. A tua fala deve ser para a glória de Deus. Teu alimento para a glória de Deus. A tua entrada e a tua saída para a glória de Deus. Tudo deve ser para a glória de Deus. Então Deus te coloca em um lugar estratégico para glorificar o nome dEle. Mas quando eu digo para glorificar o nome dEle, é para manifestar o seu poder através de você. Porque Ele quer te usar. Nós somos os agentes de Deus na terra. Os instrumentos que Ele usa para levar o seu nome àqueles que não o conhecem. E as pessoas precisam olhar para nós e verem o que? Jesus. A pessoa precisa olhar para nós e sentir vontade de ser crente. Poxa, mas aquele irmão, eu estou com vontade de frequentar a igreja, porque às vezes as pessoas usam essa expressão lá fora, por causa daquela moça é diferente. E essa colega de trabalho, irmãos, quando a gente está em determinados ambientes, onde há muita ideologia, filosofia, temos que ter habilidade para levar o Evangelho. Isto é, com as palavras, né? Paulo foi especialista nisso, pastor. Pregou, porque o Areópago, lá na Grécia, era o centro acadêmico daquela época. Tudo que era intelectual ia para o Areópago, na Grécia. Então, quando se falava em filosofia, Areópago. E Paulo tinha a pregação do Areópago e a pregação da praça de Ágora, ali em volta do Areópago. E Paulo tinha muita habilidade para lidar com isso. E eu vejo alguns pais da igreja, vejo os ensinamentos do Senhor Jesus, vejo os ensinamentos do apóstolo Paulo e os demais apóstolos. Paulo disse a Timóteo, Paulo foi muito insistente com Timóteo, irmãos, porque Timóteo era o filho de Paulo espiritual. Mas eu, pastor Lindomar, outro dia, resultado de estudo aí dos nossos antepassados, eu aprendi, irmãos, e vi. A gente às vezes fala, eu descobri, mas a gente não descobre nada. Alguém descobriu para nós, né? Graças a Deus. A gente vai alimentando desses ensinamentos preciosos, mas eu entendi por que Paulo puxava tanta sardinha para Timóteo, porque tinha que ter um motivo, irmão. Você percebe que Paulo era assim com Timóteo, tinha um motivo. E eu fui estudando a vida do apóstolo Paulo e vi que Deus levantou o médico, Lucas,
Vocês estão aí, meus irmãos? Ok, tem hora que eu até penso que foram embora. Mas vamos lá. Levantou Lucas, o médico, que tinha um cuidado especial com o apóstolo. Levantou Tito, o termo Tito tem uma origem, se você buscar no Google não vai encontrar. Mas tem uma origem etimológica da palavra que normalmente Tito estava relacionado à função de enfermeiro. Então Tito era o enfermeiro de Paulo. E Teófilo, alguns dizem que Teófilo é um nome, outros dizem que Teófilo é um título. Mas o fato é que Teófilo está associado à questão financeira. É o homem, do dinheiro. Vocês não têm noção para chegar esse material aqui, o custo que é, irmãos. Alguém Deus levanta para investir na obra. Como dizem, missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram, com o dinheiro dos que contribuem, com a visão dos que enviam e com o coração dos que amam. Bom, então, Paulo tinha o médico, o enfermeiro, o cara das finanças, porque era dispendioso escrever as cartas, no pergaminho, era uma dificuldade tremenda, e precisavam de dinheiro também para custearem as viagens, e Paulo tinha lá o seu ofício de fazer tendas, enfim, se virava nos 30. E eu fui ver que Timóteo, Paulo descobriu que Timóteo, a sua mãe e a sua avó, a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo, Eunice e Lloyd. Elas tinham, irmãos, os pergaminhos guardados. Tinha, irmãos, um monte de pergaminho. E Paulo ficou sabendo disso e foi lá na fonte, irmão. E grudou no Timóteo. Não largou mais Timóteo, porque Timóteo tinha, pastor, os mistérios na mão dele. Quando você descobrir alguém, irmão, que tem mistério de Deus, cola nessa pessoa. Cola porque vai dar certo, tá bom? Quando você descobrir alguém que tem conhecimento, que tem a unção de Deus na vida, cola nessa pessoa. Então, Paulo colou em Timóteo, porque Timóteo tinha esses pergaminhos, e Paulo falou, passa para cá. Então tá aí. Mas o fato é que os ensinamentos, o que a palavra do Senhor nos aponta e nos ensina acerca do Evangelho e da mensagem da cruz, esta mensagem que transforma, liberta, produz arrependimento, perdão dos pecados. Por isso está escrito que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Muito bem, vamos voltar aqui para o texto rapidamente. E portanto, o capítulo 18, lá nos primeiros versos, mostra Jesus pela última vez no Getsêmani. Getsêmani significa lugar da prensa, isto é, o lugar onde nós vivemos momentos de solidão, mas também de intimidade. Os momentos que nós reservamos para termos um particular com Deus. Porque em algum momento da caminhada, irmão, a luta ela aperta, ela te espreme. Por isso que para produzir o azeite, a azeitona passa por um processo de prensa. E vai prensando e o azeite vai saindo. Quanto mais prensado nós somos, mais unção nós produzimos. Vou repetir. Quanto mais prensado nós somos, mais unção produzimos. Então se alegra esta noite, pastor, eu estou sendo prensado, eu estou sendo amassado, eu estou sendo pisado no lagar, ei, é para produzir unção, é para produzir vinho, é para produzir paz, é para produzir fruto, é para crescer. Jesus então pela última vez vai ao Getsêmani, o lugar da prensa. Antes de nós
concluirmos algo que Deus tem em nossa vida, um projeto grandioso, normalmente há um último processo de prensa e é o mais doloroso, é o mais difícil, é quando o suor se torna em gotas de sangue. Ontem eu estava falando com um amigo, está passando por uma luta muito grande, e essa semana a luta intensificou assim, foi lá no 12, sabe quando a luta parece que não tem mais, não existe mais luta maior. Eu disse, olha, prepare-se, porque Deus está finalizando o processo. Se a luta intensificou, significa que a conclusão do processo está logo ali. Então Jesus ia ao Getsemane acompanhado dos 12 apóstolos, com frequência. Mas, neste momento, Jesus não estava com os 12, sim, com 11 apenas. Porque um se perdeu, Judas. Isso me faz entender, Deus é tão misericordioso, irmãos. Eu tenho pensado muito no Evangelho, de modo geral. Eu ia contar para vocês aqui o testemunho, mas deixa para uma outra ocasião. Que às vezes a gente começa a falar um assunto e não termina, né? Mas esse testemunho vamos deixar para depois, porque senão eu não vou conseguir chegar no objetivo. E então, veja que Deus, nos últimos dias eu tenho visto, irmãos, ouvido tanta coisa que vem como se fosse o Evangelho. Existem 3 desafios para a igreja no tocante à graça. Nesse aspecto da graça, nós não podemos anular o poder da graça, de forma alguma. Não podemos limitar o poder da graça, também. E não podemos banalizar a eficácia da graça, ou o alcance dela. E o que a gente tem visto nos últimos dias, parece que há um certo desequilíbrio, para a gente encontrar esse equilíbrio de não banalizar, não anular, não limitar. Se eu prego um evangelho com base em minhas filosofias, cosmovisão, preferências, porque cada um de nós tem a sua preferência, o seu estilo, a maneira de pregar, de se expressar, cada um, o estilo de vestir, é um gosto, isso está em nossa natureza. Eu não posso pregar um evangelho com base nisso, em meus hábitos. Se eu prego o evangelho com base nisso, eu estou limitando o poder da graça. Se eu prego um evangelho fundamentalista, legalista ou ativista, estreitando ainda mais a porta e o caminho do céu, eu estou anulando o poder da graça. Esses dias, pastor, a gente vê lá até no grupo Hora Brasil, às vezes alguém compartilha. Agora com esse advento da rede social, irmãos, é o tempo todo a gente ouvindo mensagens e mensagens. Outro dia apareceu um pastor, coitado, anulando o poder da graça, uma questão da ceia, uma falta de entendimento tremenda, pessoas que já têm um tempo caminhando com Jesus. Eu não posso anular o poder da graça, porque nós somos salvos pela graça, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Jesus morreu para abrir o tempo da graça, e eu quero te dizer que as portas da graça estão abertas. Agora, se eu prego um evangelho, paz e amor, que não requer nenhum tipo de renúncia, nenhum tipo de empenho, de esforço da nossa parte, é verdade, irmãos, que Jesus já pagou o preço.
Mas o reino de Deus é tomado pelo esforço. Nós não precisamos fazer praticamente nada para sermos salvos, mas para permanecermos no plano da salvação, nós temos que tomar a cruz, renunciar a nós mesmos, seguir a Jesus, fugir da aparência do mal, não caminhar pelo caminho das gentes, não viver segundo as obras da carne, mas segundo o fruto do Espírito Santo, se eu quiser permanecer. Então vocês percebem que o negócio não é fácil. E Jesus caminhou com 12 homens, um se perdeu. Se eu olhar para o aspecto do evangelho genérico, hoje em dia, a gente ouve muita frase de efeito, que está sendo introduzida no evangelho. Vocês ouvem muito falar nessa palavra, pessoa tóxica. Tem alguém tóxico aqui essa noite, irmão? Ou alguém na rede social aí, no Instagram, no Twitter, ou no YouTube? Tem alguém tóxico? Tem não, irmão. Mas, certamente, alguém está dizendo que eu ou você somos tóxicos. Judas era tóxico. E você não vê Jesus expulsando ele, não, irmão. Você não vê Jesus pega descendo do Judas. Porque, irmão, Jesus, ele investe em nós. E ele faz de tudo para nos salvar. Ele vai até as últimas consequências. Quem já fez concurso público aqui? Concurso, exame da ordem, advogado, exame da ordem. Pastor, eu formei em direito o ano passado e estou com medo de fazer o exame da ordem. Não estou num medo terrível. Porque concurso, exame da ordem, parece que está certo que é para testar os nossos conhecimentos, mas eles fazem de tudo para a gente ser reprovado. É difícil demais, tem que dedicar tremendamente. E eu vejo que Jesus faz de tudo para a gente ser aprovado. Jesus investe todas as fichas para dar certo. Jesus está fazendo de tudo para você dar certo, meu irmão. Jesus faz de, aliás, ele já fez de tudo. Ele foi lá na cruz e morreu para a gente dar certo. Levanta a mãozinha, deixa eu profetizar. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para encontrar o caminho do céu. Você nasceu para alcançar as bênçãos de Deus. Você nasceu para fazer parte do sacerdócio real, da nação santa, do povo adquirido. Você nasceu para fazer parte da noiva do Cordeiro, diz o Senhor. Mas acontece que nessa caminhada, nessa saga de Jesus, o próprio Judas se afastou. Porque o traidor não vai até o final, o traidor não suporta o último Getsêmani. Às vezes até caminha com a gente e tal ali, mas no último Getsêmani é insuportável para o traidor. Ninguém consegue disfarçar a vida toda. Chega um momento que a pessoa se revela, irmão. Não dá para esconder a vida inteira. E foi o que aconteceu com Judas. Mas Jesus então está ali no Getsêmani. De repente eles ouviram um movimento. Eram os soldados romanos. Era a cúpula religiosa que vieram para prenderem Jesus. Jesus teve 2 julgamentos. Quantos julgamentos? O político e o religioso. O julgamento político se deu em detrimento à ausência de poder dos religiosos, isto é, dos judaizantes ou dos sacerdotes, do sumo sacerdote, do sinédrio. O sinédrio não possuía a devida competência para julgar Jesus e condená-lo à morte de cruz, porque eles não detinham o poder da morte, isto é, eles não podiam aplicar a pena capital em Jesus. E quando nós olhamos para o julgamento do Senhor Jesus, no aspecto político e religioso, nós vamos ver que houveram muitas irregularidades, muitas ilegalidades. E se nós pegarmos o julgamento de Jesus e trazermos para o ordenamento jurídico brasileiro, nós vamos ver que houveram inúmeras ilegalidades.
desde a prisão, desde o momento da audiência até o seu julgamento, muitas ilegalidades. Tanto o direito judeu como o direito romano, eles tinham 3 pilares legais, isto é, na legislação. O judeu, a Talmud, que eram os ensinamentos passados de pai para filho, a Torá, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e as Misnash, que eram as súmulas do Sinédrio, isto é, as decisões do Sinédrio que tinham força de lei. Jesus agora ele passa primeiramente pelo julgamento religioso, ele é levado à presença de Anás e Caifás. E quando Jesus já é levado à presença do sacerdote e do sumo sacerdote ali, eles já começam a interrogá-lo, a maltratá-lo, a bater nele, a despí-lo. Então houve ali, irmãos, uma afronta muito grande, porque era necessário que Jesus passasse por todo aquele processo para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Então, eles levam Jesus até a presença de Pilatos, que faz essa pergunta para Jesus. Por isso que Pilatos fica espantado. Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim? O que fizeste? O que você fez de tão mal? A maior parte do tempo, eu vou me abster dos detalhes legais, jurídicos, mas a maior parte do tempo, Jesus esteve calado, porque como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E agora Jesus está na presença de Pilatos. Como o processo estava cheio de irregularidades, não foi de fato montado um processo, recaía sobre Jesus 2 acusações. A acusação de sedição e a acusação dele se declarar Deus, isto é, dele ter profanado o templo se declarando Deus. E agora, irmãos, diante dessas 2 acusações, Jesus na presença de Pilatos, não houve ali naquela audiência uma oitiva de testemunhas, não tinha naquela audiência testemunhas para testificarem a favor de Jesus, apenas testemunhas de acusação, porque a multidão estava do lado de fora gritando, soltem Barrabás. O Pilatos perguntou, vocês vão querer que soltem Jesus ou Barrabás? E lá fora a multidão está dizendo, crucificam, crucificam, crucificam. Não tinha ninguém para falar a respeito de Jesus e responder a pergunta de Pilatos. Mas agora, encerrando aqui essa palavra, eu posso imaginar que diante daquela pergunta de Pilatos, se fosse, meu irmão doutor, aberta ali a oportunidade e arroladas ao processo testemunhas de defesa, eu posso agora imaginar que algumas testemunhas se levantariam. De repente, lá no fundo se levantaria o ex-endemoniado gadareno dizendo, eu sei o que ele fez, eu vivia nos sepulcros, me alimentava de vísceras humanas, eu vivia acorrentado, endemoniado, mas um dia ele passou em minha cidade, e eu fui liberto dos demônios. De repente, no meio daquela multidão, poderia se levantar aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, dizendo, olha, ele não só cura, ele não só expulsa demônios, mas ele também me curou de hemorragia. 12 anos gastando os meus recursos com os médicos e não foi solucionado o meu problema, mas um dia eu toquei a orla dos seus vestidos e fui curada. De repente, aquela mulher poderia se levantar. Qual mulher? A viúva de Naim. Ela poderia dizer, olha, eu estava seguido com meu filho para sepultá-lo, e Jesus foi passando, tocou apenas o esquife, o meu filho ressuscitou, oh aleluia. E de repente poderia aparecer outra testemunha. Mas quem, pastor, poderia aparecer? Talvez o ex-cego de Jericó poderia dizer, olha, ele expulsa demônio, ele cura enfermo, ele ressuscita morto, e ele também me deu vista, porque eu era cego e hoje estou enxergando. Quando ele passou na minha cidade, eu gritei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas Jesus, no seu íntimo, ele estava dizendo, não tem testemunhas, as testemunhas não podem falar a meu respeito, mas no seu íntimo ele estava dizendo, eu vou para a cruz, hoje ninguém pode testificar a meu favor, eu vou morrer, vou ressuscitar ao 3º dia.
Eu vou ficar 40 dias aqui na terra de glória. O meu povo estará em Jerusalém. E eu direi: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de todo o poder. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Você pode ficar de pé essa noite em nome de Jesus. Olha, não teve testemunha no julgamento de Jesus. Ninguém pôde testificar a favor de Jesus, nem a mulher do fluxo de sangue, nem o ex-cego de Jericó, nem o ex-endemoniado gadareno, nem a viúva de Naim, nem sequer Lázaro, nem sequer outro discípulo, outra pessoa poderia testificar, pôde testificar. Sabe por quê? Para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui, neste tempo, nesta era, nesta geração, e sermos as testemunhas de Jesus. Ei, nessa última hora, Deus está levantando as suas testemunhas. Só as testemunhas de Jesus. Aonde estão? As testemunhas dos confins da terra. São com vocês que Ele está contando. Não testificaram no julgamento, mas nós testificamos na vida, nós testificamos na ressurreição. Tem muito trabalho, tem muita obra para fazer. As testemunhas de Jesus tem muita coisa para a gente fazer. Tem alguém essa noite para Jesus? Alguém quer aceitar Jesus hoje? Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Você quer tornar uma testemunha de Jesus? Sai do seu lugar correndo e vem aqui, porque nós vamos orar. Alguém que está distante da casa do Senhor e deseja retornar, vem aqui à frente para a gente orar. Eu sempre faço esse apelo. Não dá para finalizar uma pregação sem fazer esse apelo. Alguém para Jesus hoje? Alguém para Jesus? Tem alguém para Jesus? Aonde está a primeira pessoa? Onde você está? Deixa eu ver. Aonde você está? Não temos? Então nós vamos orar. No começo da pregação, nós falamos, esse moço está reconciliando? Olha só, vocês podem glorificar a Jesus. O senhor está reconciliando, né? Olhe para mim, por favor. Assim diz o Senhor: quando você saiu e distanciou da casa do Pai, levou algumas coisas em sua bagagem, mas você não levou tudo. Sabe por quê? Porque o Pai sabia que você ia voltar. E assim como aconteceu na vida do filho pródigo, alguns não entenderão da tua casa o que Deus tem para fazer na sua vida. Eito plesso de comanda gachai. Assim diz o Senhor: hoje eu estou lhe devolvendo o teu vestido, o teu anel e as tuas sandálias, porque Ele te chamou como uma voz profética para esta nação, para esta cidade. O vestido que Deus te coloca hoje são as vestes espirituais. Ele restaura a tua vida espiritual. Ele calça nos teus pés as sandálias da preparação do Evangelho da paz, para você anunciar. Ele está dizendo que a aliança Ele não quebra. Só quem pode dar glória para Jesus. Ele vai ficar aqui porque Ele é uma testemunha, mas eu quero, irmãos, debaixo dessa unção, você que é uma testemunha, um missionário, você deseja integrar esse projeto da igreja, vem aqui, deixa eu orar para você. Corre, por favor, pelos missionários e por todos aqueles que querem fazer algo tremendo para Deus nessa última hora. Nós vamos orar debaixo dessa unção rapidamente, e após a oração, pastor Indomar, a gente já vai entregar as Bíblias, e aí fica aqueles 5 minutos para terminar o culto. Acho que está de acordo com o nosso combinado. Tá bom, meu pastor amado? Isso, ele vai ficar aqui, irmão, porque ele está reconciliando hoje, mas já está integrando ao projeto. Meu Deus, eu estou sentindo a sua presença. Existe uma unção sobre esta igreja, irmão. Uma unção de missões, e quem faz missões são as testemunhas. Nós somos as testemunhas dos confins da terra. Vivemos o limiar do arrebatamento, o apagar das luzes proféticas. Muito em breve a última trombeta vai tocar. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Encontraremos com Ele nos ares, participaremos da ceia das bodas do Cordeiro.
enquanto nós estivermos participando da ceia das bodas do Cordeiro, a igreja estará com o Senhor e a terra estará passando pela grande tribulação, porque a igreja não passa pela grande tribulação, pastor Lindomar. Estão mentindo, dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação. A igreja é o freio moral do mundo. O anticristo não poderá governar com a igreja na terra. Tudo está sendo preparado, mas a igreja participando da ceia das bodas, 7 anos de grande tribulação na terra, e no final da grande tribulação, Israel vai se opor ao anticristo, porque ele vai querer ser adorado no templo, oferecer sacrifício no templo e ser adorado, e vai então travar a grande batalha do Armagedon. A grande guerra vai ser travada, e no final da grande tribulação, Israel estará acuado. E o Salmo 46, que é profético, vai ser cantado no final da grande tribulação. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e os montes se abalem pela sua braveza. Israel vai cantar a um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Bramam nações, reinos se movem, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ei, ei, ei. E então ele virá, Jesus virá conforme Zacarias descreveu, montado em um cavalo branco, com as vestes salpicadas de sangue. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e com ele vem o exército. Qual é o exército? A igreja, as testemunhas. Eu e você, nós viremos com ele. Israel será salvo pelo Senhor. Feche os olhinhos, vamos orar. Meu Deus, como que chama um menino bonito ali de azul, pastor Lindomar? Vitor? Ah, é o Pedro, é meu amigo de muito tempo, né, Pedro? Pedro, vem cá, meu filho. Toma posse do que Deus já preparou para ti. Sabe aquele sonho, aquele projeto? Prepara, meu filho, o teu passaporte. Continua te preparando, porque vai chegar um dia. Vem cá, sobe aqui no altar. Vem cá, meu filho, vem cá, faz favor. Pode vir aqui, minha filha. A esposa, vem cá. Rapidinho, rapidinho. Isso. Pastor, esse pastor animado lá, só vai vir caminhando aqui devagar, bem tranquilo. Vem cá, pode vir com a esposa. Ó o que acontece, irmão, com o servo de Deus. Espera aí, segura aí. Deus está provendo um encontro na tua vida. Assim diz o Senhor. Aquilo lá é a oportunidade. Você representa o preparo, certo? Você fica aqui, minha filhinha. Você fica aqui porque ele vai dar um abraço lá, tá? Você fica aqui, mas você faz parte de tudo isso, viu? Então você vai caminhando, Pedrão. Ó, o Pedrão está preparando, pastor Lindomar. É o preparo, ó. Vem oportunidade, vem oportunidade, vem oportunidade, ó. Vai chegar. Deus está promovendo o encontro do preparo com a oportunidade. Orai, Amanda, gasso, comem, deprecia, Amanda, ai. Então prepara, meu filho, continua, porque já chegou o momento de você colher os frutos, tá? Deus te abençoe grandemente, viu? Deus abençoe vocês. Vamos orar? Mãozinha no coração. Eu vejo, pastor Lindomar, tanta gente aqui cruzando fronteira, municipal, interestadual, internacional. Eu vejo Deus colocando vocês em pontos estratégicos, Deus colocando vocês para se assentarem em cadeiras importantes nessa cidade, para serem verdadeiras testemunhas do Senhor. Olhinhos fechados, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, estamos aqui unidos em oração, juntamente com o anjo da igreja, o teu servo, pastor Lindomar, os obreiros. Senhor, e debaixo dessa unção, dessa graça tremenda, nós queremos aqui, Pai, ministrar uma palavra, Senhor, sobre a vida dos teus filhos,
sobre as suas testemunhas, os teus servos e servas que esta noite se rendem a Ti, desejando ardentemente fazerem, ó Pai, aquilo que o Senhor os chamou a fazerem. Pai, em nome de Jesus, vai levantando as suas testemunhas aqui em Anápolis, no estado de Goiás, no Brasil e no mundo, Senhor, na Europa, nos Estados Unidos, na América Central, na Ásia, na África, Senhor. Vai levantando agora, Senhor, em nome de Jesus. Levanta também, Senhor, pessoas como o Senhor levantou Teófilo para investirem na obra do Senhor, para abençoarem a obra do Senhor. Vai enchendo, Jesus, vai preparando, vai capacitando, Pai, em nome de Jesus, que toda ferramenta do diabo que tem se levantado contra a vida dos teus servos caia por terra agora, pelo poder do nome, do sangue de Jesus. Recebe de Deus revestimento, recebe de Deus graça. Nessa última hora, Deus está derramando sobre a tua vida poder e unção, para vocês pisarem as serpentes, os escorpiões, e não sofrerem nenhum dano. Vocês pisarão na cabeça da serpente, vocês pisarão os escorpiões, não sofrerão danos deste século, não sofrerão danos e nem influência desta geração, diz o Senhor. Amanda Placide Calamanagachai. Em nome de Jesus, sintam essa graça, sintam essa unção. Só quem tomou posse, dê um brado de glória e uma salva de palma para Jesus.